Olá, gente. Meu nome é Natália. Eu sou professora do Futuro VIP nas unidades de Pendotiba e Niterói e na unidade da freguesia. E vou estar gravando para vocês as aulas de Físico-Química para o terceiro ano. Mas antes de começar a aula, eu quero dar uma dica para vocês, né? Toda vez que vocês observarem algo importante, não só nas minhas aulas, mas como todas as disciplinas, pausem o vídeo e façam anotações no caderno, que isso vai facilitar bastante para vocês depois na hora de estudar, certo? Então vamos começar a nossa aula. Aqui nós temos o conceito de soluções, que são misturas homogêneas formadas por um ou mais solutos dissolvidos em um solvente. Para a gente relembrar, uma mistura homogênea é aquela que a gente observa somente uma fase. Em misturas heterogêneas, nós observamos duas ou mais fases. Então, para ser solução, tem que ser sempre uma mistura homogênea, ok? Aqui, nós temos o exemplo de uma solução que a gente está ouvindo falar bastante nesses dias, né? Que é o álcool 70. O álcool 70, ele é uma mistura de água e álcool, certo? Aí eu pergunto para vocês, dentre esses dois, quem é o solvente? Provavelmente muitos de vocês responderam que o solvente é a água, porque ela é conhecida como solvente universal, certo? Porém, neste caso, o solvente é o álcool. Por quê? O álcool 70 significa que eu tenho 70% de álcool e somente os outros 30% que serão de água. Então, o álcool está em maior quantidade. E o meu solvente sempre será quem está em maior quantidade. Então, no caso do álcool 70, o álcool é o solvente, ok? Agora vamos pensar em outras soluções que vocês têm acesso no cotidiano. Provavelmente, do jeito que eu conheço essa espécie aí chamada de aluno, vocês pensaram no álcool, porque eu acabei de falar. Quem pensou um pouquinho mais longe foi pensar na água mineral, que também é uma solução, certo? Só que a gente pode ir mais longe ainda. Nós temos, por exemplo, a água sanitária, também é uma solução, o perfume, ok? Temos também a mistura homogênea, se eu não considerar as partículas de poluição, nós temos que todos os gases, misturas de gases, formam misturas homogêneas. Então, o ar também é uma solução, certo? E temos também, por exemplo, o ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro e cobre, certo? Também é uma solução, e outras ligas metálicas também são soluções, certo? Com base nisso, a gente pode perceber, a gente pode chegar à primeira classificação das misturas, que é a classificação quanto ao estado de agregação. Então, quanto ao estado de agregação, as misturas podem ser classificadas em sólidas, líquidas ou gasosas, ok? Um segundo tipo de classificação que eu tenho é quanto ao tipo de soluto dissolvido. Elas podem ser eletrolíticas ou não eletrolíticas. Antes de explicar o que isso significa para vocês, eu vou mostrar rapidinho um videozinho. Então, olha só. O que acontece nesse vídeo? Ele está colocando aqui água destilada, que é uma água pura, uma substância pura, sem nada dissolvido nela, certo? Aí ele vai testar essa lâmpada aqui, ele vai testar se ela acende quando ele colocar nos becos. Então vamos olhar. Então ele está enchendo com água destilada, quando ele encosta um fio no outro, a lâmpada acende. Quando ele coloca na água, ela não acende, certo? Agora, aqui ele vai colocar um soluto, que é o açúcar, ok? Neste becker aqui ele vai colocar o sal. E ele vai testar novamente a lâmpada na água pura, na solução de açúcar e na solução de sal. Então vamos ver o que acontece. Na água pura, ela está funcionando. Na água pura, vocês vão ver que ela não acontece nada, nem na solução de açúcar, certo? Na solução com sal, ela acende, ok? Somente na solução com sal. Então vamos voltar aqui aos nossos slides. Então, o que acontece? Eu tinha 3 becks, um com água pura, um com açúcar e um com sal. E somente o que tinha o sal dissolvido que conduziu a eletricidade, que acendeu a lâmpada, certo? Então, aí
aí a gente chega às definições. A solução eletrolítica é uma solução que possui íons, certo? Então, quando ele coloca o sal ele se dissocia formando íons, certo? E estes íons dão à água a capacidade de conduzir eletricidade. Porque a água pura, o grau de dissociação, de ionização dela é muito pequeno, então ela não conduz bem eletricidade, certo? Agora, a água com solutos que produzem íons, ela conduz bem eletricidade e forma uma solução eletrolítica. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é o ácido clorídrico. Vocês devem ter visto já que todos os ácidos inorgânicos, eles produzem o íon, eles liberam o íon H+, em solução, certo? Então eles se ionizam e também ajudam a água a conduzir eletricidade. Na outra, no segundo becker, que eu tinha o açúcar, quando ele é colocado em água, ele se dissolve, mas não produz íons, não forma íons, certo? Então essa solução é chamada de solução não eletrolítica, é uma solução que não conduz eletricidade, ok? Aqui nós temos o terceiro tipo de classificação, que é quanto à solubilidade. Quanto à solubilidade, ela pode ser classificada em insaturada, saturada ou supersaturada. E a saturada ainda pode ser dividida em saturada com corpo de fundo ou saturada sem corpo de fundo. Com corpo de fundo, sem corpo de fundo, certo? Mas antes de explicar o conceito de cada um de vocês, eu vou explicar o que significa o coeficiente de solubilidade que é necessário para vocês entenderem essas classificações. Então, o coeficiente de solubilidade, ele corresponde à máxima quantidade de soluto dissolvida em uma quantidade específica de solvente a dada pressão e temperatura. Aqui eu tenho o exemplo do coeficiente de solubilidade de sal de cozinha, que é 36 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Ou seja, a quantidade máxima de sal que eu posso dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius é 36 gramas. Esse é o conceito de coeficiente de solubilidade, ok? Agora, e se eu dissolver 30 gramas do sal de cozinha em 100 gramas de água? Eu estou observando aqui que a quantidade máxima que eu consigo dissolver é 36 gramas. Se eu estou colocando uma quantidade menor, que são 30 gramas, esses 30 gramas ficarão completamente solúveis. Então, eu tenho aí a definição de solução insaturada, certo? Que a quantidade de soluto na solução é inferior ao valor máximo que o solvente pode dissolver, ok? Se eu colocar exatamente 36 gramas do sal em 100 gramas de água, eu vou conseguir dissolver todos esses 36 gramas, mas não posso colocar nenhum grãozinho a mais, só esses 36 são solúveis, certo? Então aí eu tenho a solução saturada sem corpo de fundo, que também vocês podem encontrar em alguns livros como sem corpo de chão ou sem precipitado. São 3 definições para a mesma coisa, ok? Então, uma solução saturada sem corpo de fundo é uma solução em que tem exatamente a quantidade máxima que eu posso dissolver nesta quantidade de água. E se eu colocar 40 gramas de sal em 100 gramas de água? Bom, a capacidade máxima que eu posso dissolver são 36 gramas, certo? Então, 36 gramas irão se dissolver completamente. E a diferença aqui, que são 4 gramas, ficarão no fundo como precipitado, elas não ficarão solúveis, certo? Aí eu tenho o conceito de solução saturada com corpo de fundo, ou com corpo de chão, ou com precipitado, certo? Que é quando eu coloco uma quantidade superior à que é capaz de ser dissolvido, ok? E finalmente, nós teremos agora o conceito de solução supersaturada, que é um conceito que muitos livros não explicam bem, muitos livros famosos não explicam bem, certo? Então vamos tentar entender aqui. Peguei aqui um outro exemplo de coeficiente de solubilidade, que é o do nitrato de potássio. Eu consigo dissolver 31,6 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, que eu esqueci de colocar aqui, mas a gente vai ver de novo mais na frente, certo? Agora vamos chegar no conceito
conceito de solução supersaturada juntos, ok? Então vamos supor que eu peguei 33 gramas do sal e dissolvi em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, ok? O que vai acontecer? Bom, 31,6 vai continuar solúvel, porque é o meu coeficiente de solubilidade, a quantidade máxima que eu posso dissolver, certo? E a diferença aqui dos 33 para o 31,6, que são 1,4 gramas, vão ficar aqui no fundo. Não sei se vocês conseguem enxergar, vão ficar como corpo de fundo, como precipitado, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa solução e vou aquecer até ela chegar a 30 graus Celsius e eu conseguir solubilizar tudo, certo? Depois eu vou deixar essa solução ser resfriada lentamente, até ela chegar de novo em 20 graus Celsius. Essa solução aqui de 30 graus Celsius, que estava tudo solúvel, ela é considerada uma solução insaturada, porque o coeficiente de solubilidade aqui é maior, certo? Vai ser maior. Essa solução aqui, que chegou a 20 graus Celsius, mas continua com tudo solúvel, ela é considerada supersaturada, certo? Só que essa solução aqui, supersaturada, ela é uma solução instável. E qualquer perturbação que eu possa causar nela, como se eu mexer ou adicionar um cristal, ou até mesmo que eu deixe ela em repouso, mas por um tempo mais longo, como algumas horas, às vezes chega até um dia, ela vai se tornar novamente uma solução saturada com o corpo de fundo. Vai retornar a precipitar após esse longo tempo ou após uma perturbação, essa solução instável retorna a formar um precipitado, ok? Onde só 31,6 são solúveis e 1,4 vai ficar solúvel, beleza? Então esse processo aqui é o processo para a formação de uma solução supersaturada. Eu coloquei aqui a definição para vocês. Então, uma solução supersaturada, para eu obter ela, eu tenho que pegar uma solução saturada com corpo de fundo, aquecer até a total solubilização e em seguida deixar resfriar a temperatura original em repouso, certo? Aí eu tenho uma solução supersaturada, que é instável e qualquer perturbação pode levar novamente à precipitação, ok? Aqui eu tenho um exemplo de como é utilizada essa solução supersaturada. O exemplo que eu tenho aqui é em laboratórios de síntese orgânica, que esses laboratórios eles sintetizam novas moléculas que possam servir como medicamentos, por exemplo, como anticorrosivos, que vão ser usados nas indústrias, certo? Só que quando essas moléculas são sintetizadas, muitas vezes elas contêm impurezas. Então, é feita a recristalização, que é justamente esse processo da solução supersaturada. Pega-se uma solução saturada com corpo de fundo, solubiliza tudo e depois deixando resfriar lentamente. Eu botei aqui para vocês uma imagem mais próxima. Ela forma cristais e por formar esses cristais lentamente, o cristal sempre busca a estrutura perfeita e livre de impurezas, certo? Então esse é um exemplo do uso da solução supersaturada, mas é mais em termos de curiosidade para vocês entenderem o que significa essa solução, ok? Aqui nós temos um exemplo de uma curva de solubilidade, certo? O que é uma curva de solubilidade? Ela mostra a solubilidade, aqui em gramas de um sal por 100 gramas de água. A quantidade de sal em gramas que eu posso dissolver em 100 gramas de água em diferentes temperaturas, certo? Então vamos pegar aqui como exemplo, a 10 graus Celsius eu consigo dissolver 20 gramas do sal em 100 gramas de água, certo? Se eu pegar, por exemplo, aqui, a 50 graus Celsius, eu consigo dissolver mais ou menos uns 85 gramas do sal em 100 gramas de água. Essa curva em vermelho, então, ela mostra a solubilidade. Ela mostra a quantidade máxima que eu posso dissolver em 100 gramas de água. Então, ela é a curva que mostra onde a solução é saturada sem corpo de fundo, ok? Acima dessa curva, essa região em azul, está a região das soluções saturadas com corpo de fundo. Por exemplo, se eu pegar aqui, a 30 graus Celsius, esse ponto aqui, certo?
em 30 graus Celsius eu vejo que a minha solubilidade é mais ou menos 45 gramas. Nesse ponto aqui que eu tô com o dedo, eu tô colocando 140 gramas, ou seja, uma quantidade bem maior do que é capaz de ser dissolvida. Então, essa região aqui toda vai sempre representar uma solução saturada com um corpo de fundo, certo? E abaixo da curva vermelha, essa região em roxo, mostra a região das soluções insaturadas. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse ponto, certo? Nesse ponto aqui, eu estou vendo aqui, ó, 80 graus Celsius, a minha solubilidade é mais ou menos 170 gramas, certo? Se eu pegar aqui, ó, 80 graus, 170 gramas. Porém, nesse ponto, eu estou colocando mais ou menos 50 gramas, ou seja, uma quantidade menor, bem menor do que eu posso dissolver, certo? Então, essa solução aqui, essa região vai representar sempre as soluções insaturadas, ok? Aqui eu tenho um outro exemplo de curva de solubilidade, porém agora para gases. E o que a gente pode observar? Ó, gramas de gases por 100 gramas de água. Aqui eu tenho a solubilidade e aqui a temperatura. E a gente vê que com o aumento da temperatura, a solubilidade está diminuindo, certo? Então, gases, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Isso pode ser ruim, por exemplo, por causa da poluição térmica. O que é a poluição térmica? Ela é esse tipo de poluição menos falada e ocorre normalmente em rios que ficam principalmente perto de usinas. As usinas, elas precisam de água para resfriar os reatores que passam por fora do reator. E quando a água resfria, acaba que a sua temperatura vai subindo. E essa água com a temperatura maior é despejada nos rios. Então, à medida que o tempo vai passando, os rios eles vão ter a sua temperatura aumentando com o despejo dessa água. Isso é um problema para todas as espécies que vivem nesse rio, que não estão acostumadas a viver em uma temperatura mais alta, certo? Pode causar até um choque térmico em algumas espécies, mas o principal problema é porque diminui a solubilidade do oxigênio que está dissolvido. As espécies que estão ali naquele rio, elas respiram oxigênio dissolvido na água. Então, se a temperatura do rio está aumentando, então a solubilidade do oxigênio está diminuindo. Então, tem menos oxigênio para as espécies respirarem e isso pode ser um problema, ok? E aqui a gente tem outra curva de solubilidade para gases, porém agora em vez de temperatura eu tenho a pressão aqui. E a gente observa que com o aumento da pressão, a solubilidade vai aumentando, certo? Por que acontece isso? Vamos lá, vamos olhar aqui. Aqui eu tenho essas bolinhas, essas esferas, representando os gases dissolvidos, certo? Então, aqui eu tenho os gases escapando. Então, quando eu tenho uma pressão muito grande externa aqui no líquido, então vai ficar mais difícil desses gases escaparem, certo? Quanto maior for a pressão externa, mais difícil vai ser para esses gases escaparem, certo? Então, quanto maior a pressão, mais eles vão ficar aqui solúveis, ok? Então, ao contrário da temperatura, com o aumento da pressão, aumenta a solubilidade. Bom, eu estou deixando aqui meu e-mail para mandar esses slides para quem quiser, é só entrar em contato comigo que eu mando esses slides, ok? E eu vou gravar mais uma aulazinha para vocês, agora com os exercícios, beleza? Então tá aí o meu e-mail para quem quiser.